que para nós é um privilégio muito grande de tirar essa manhã, no domingo, né, de ouvir a palavra do Senhor. Aí eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra em Eclesiastes 5. Amém. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais o ouvido do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apressa a pronunciar palavras alguma diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, pelo que seja poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagá-lo. Melhor é que não votes do que votes e não pague. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Senhor nosso Deus, Pai querido, aqui estamos, ó Deus, diante do Senhor, buscando, ó Deus, a tua face, pela tua misericórdia. Agradecemos ao Senhor por esta manhã, porque aqui, Senhor, tem um povo, ó Deus, que teme ao Senhor. E aqui, ó Deus, nós aprendemos mais da tua palavra, que agradecemos ao Senhor por essa palavra chegar até nós, por este conselho, ó Deus, que o Senhor nos dá, porque é o melhor para nós, ó Deus, é vigiar naquilo que falamos, porque queremos, ó Deus, ser santo, porque o Senhor é santo. Senhor, abençoa a tua igreja, fale conosco nesta manhã. Meu Deus, cada classe que está se reunindo neste momento, meu Deus, que seja, ó Deus, para crescimento espiritual das nossas vidas, ó Pai. Toma aqueles, ó Deus, que estão presos, aqueles que não têm condições de estar aqui, mas que desejam no seu coração de buscar o Senhor. Pai querido, que o Senhor possa estar visitando neste momento, ó Pai. Meu Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito para nós, pela tua misericórdia, pelo teu amor tão grande, pelo teu Filho amado, ó Deus, ter morrido na cruz para nos dar salvação. E aqui estamos, ó Deus, com o coração quebrantado, para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dizer nesta manhã. Abençoa, Pai querido, que neste dia, que tudo que fizermos, ó Deus, que a nossa mente esteja ligada no Senhor todo o tempo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, Senhor. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
aceitei a Cristo e senti seu terno amor, eu tenho achado paz e vida. Não sou mais como eu era, eu sei. Tocou-me Jesus, tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que aceitei a Cristo e senti seu terno, eu tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei em teu louvor. Tocou-me Jesus, tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão, livrou-me da escuridão. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Pode apagar aqui, por favor? Então, hoje nós vamos começar esse estudo de Cristologia, e muito interessante, né, da teologia sistemática. A teologia sistemática, ela tem 12 estudos, às vezes são 11, 10, dependendo do autor, dependendo do livro, mas a gente estuda as doutrinas principais da Bíblia. O que seria uma doutrina no estudo de teologia sistemática? São várias matérias do curso de teologia que congregam num título chamado teologia sistemática ou temática. A gente pega um tema, neste caso aqui, um tema importante como é Cristo, e desenvolve. Você pega um tema como o Espírito Santo, que é um tema muito importante, e desenvolve esse tema. Você pega um tema como são os anjos e desenvolve. Aí seria angelologia. Do Espírito Santo, de pneuma, no grego, pneumatologia. Teologia, a gente chamaria aqui de teoteologia, que é o estudo a respeito do Pai. Aí tem alguns estudos sobre a salvação, sobre o pecado. Então, nós vamos estar, neste mês, estudando a doutrina mais básica, mais importante para nós, que é a respeito de Jesus, a pessoa de Jesus, a pessoa e obra de Jesus. Nós não vamos estudar aqui sobre a salvação, porque ela está em outra doutrina que chama soteriologia, né, de sotérios no grego, que é salvação. Então, nós vamos estudar a pessoa do Salvador, e vocês vão ver e vão conhecer muita coisa a respeito de Jesus. Hoje, até retratos que a ciência faz hoje do que seria Jesus, no final a gente tem todo um trabalho científico, como ele foi apresentado em épocas muito antigas, desenhado, não é, pintado, lá no segundo século, como ele foi descrito por alguém, e alguém fez um desenho. Isso lá no finalzinho.
mas nós vamos passar por muita coisa a respeito de Jesus. Nós vamos sair daqui hoje mais conhecedores de Jesus, e este mês vamos sair daqui muito abençoados nesse sentido. Então, cristologia, a pessoa e obra de Jesus. Cristologia é a doutrina sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o estudo de seu relacionamento com Deus e de seu relacionamento com os homens. Então, ele e os seus relacionamentos, é isso que nós vamos estudar. Se você já quiser adiantar o estudo da semana que vem, você já pode copiar hoje os slides, traga um pendrive ou a semana que vem, e aí você já pode ir lendo o assunto futuro, para você já chegar aqui para participar, para ajudar, para perguntar, se você quiser. Jesus é o seu nome. Então, quando a gente fala Jesus Cristo, a gente pensa assim, Maria da Silva, né? Na nossa cultura, Maria é o nome e Silva é o sobrenome. Mas no caso de Jesus, não. Jesus, o nome dele seria Jesus, filho de José, ou Jesus de Nazaré. O sobrenome dele é de Nazaré, ou Jesus Nazareno. Por quê? Porque a pessoa recebia o sobrenome, já que não existia sobrenome, só existia nome. Pode olhar na genealogia, que na cultura judaica não tem sobrenome. Então, Davi é Davi. Davi de quê? Davi só. Mas não é Davi só, não é o sobrenome só. É só Davi. Então, não tem sobrenome. E Jesus, então, ele não tem sobrenome. Ele é Jesus. Cristo, porque ele é o Messias, que é Christos no grego, como nós vamos ver aqui, e Hamashia no hebraico, que é Jesus, o Messias. Aí a gente diz Jesus Cristo, Jesus, o Messias, por causa do título, ou Jesus de Nazaré, por causa da cidade, ou Jesus, filho de José. Se José fosse uma pessoa mais importante, talvez ele fosse chamado filho de José, ao invés de ser chamado Jesus de Nazaré. Mas José não era uma pessoa muito importante. E, segundo os estudiosos, alguns estudiosos, ele morreu muito cedo. Ele casou bem velho com Maria. Eu já li uma vez um estudo que provavelmente ele casou com 50 anos e Maria com 13. Então, quando Jesus mais ou menos 50 anos e Maria com 13. Quando Jesus, então, já está na idade do seu ministério, José já teria morrido. Isso é uma versão que se tem. Então, Jesus não é filho de José porque o pai não era famoso, mas ele foi chamado filho de Davi, porque Davi era famoso. Então, pegava o nome de um pai, né? Ele era da tribo de Judá, da tribo de Davi, e você podia ser filho do seu avô, filho do seu bisavô, poderia chamar você de filho de qualquer ascendente, desde que esse ascendente fosse um ascendente famoso. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Então, na verdade, pelo nome nós não seríamos, por exemplo, cristãos, seríamos jesuítas. Mas as pessoas que vinham falar muito do Messias, 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 até porque tinham muitos Messias. Então, quando eles disseram assim, eles são cristãos. Essa palavra Jesus, o Messias, ou Jesus Cristo, Jesus, o Cristo também, como tem, ficou tão apegado ao nome de Jesus que ficou quase como um sobrenome. E eles parecem muito com Cristo, mas com qual Cristo? O Cristo Jesus. Porque de lá para cá já houveram 64 Cristos. Jesus é um só. Agora, Cristos ou Messias houveram muitos. E tem, inclusive, pessoas que servem a outros Cristos. Tem Cristos famosos também, como Jesus não existe nenhum, mas existem pessoas que seguem. Segue a João Batista. Tem uma religião lá que segue a João Batista e diz que Jesus era discípulo de João Batista. Então, Cristo é o nome que significa
ou ungido de Deus. E Jesus é um nome que representa Deus salva, como nós veremos adiante. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe ordenara o anjo. Então, o nome de Jesus, uma coisa importante sobre a pessoa de Jesus. Quem deu o nome para Jesus? Deus, o Pai, que mandou através do anjo. O seu nome será Jesus, disse o anjo a Maria. Ou Deus é salvação, ou Deus salva. Como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Olha que interessante, está vendo? Esse slide é o primeiro slide de aprofundamento e nós já aprendemos coisas. Então, tem muita coisa sobre Jesus que você não sabia e que vai melhorar o seu entendimento, a sua compreensão dele, o seu relacionamento com ele. O nome de Jesus em hebraico é Yeshua HaMashiach, que é Jesus, o Messias, ou ungido, que é o título dele, não é, que ele recebeu e muitos receberam. Os falsos cristos são os falsos messias, ou os falsos cristos. Mas Jesus só existe um. No grego é Iesus, aquilo que parece um N ali, na verdade é o eta, e o OU, que é o Ômicron Y, pronuncia como U. Então é Jesus. E em português, naturalmente, Jesus nem precisava de estar aí. Cristo é um título e não um sobrenome. Então, quando vocês verem, tem muitos pastores que gostam de falar Yeshua HaMashiach, especialmente o pessoal do G12, o pessoal que está voltado aí para Israel, então eles gostam de falar Yeshua. Jesus significa Deus salva. Deus salva é o nome de Jesus. Quem já sabia disso? Levante a mão. Quem sabia que Jesus significa Deus salva? Poucas pessoas. Então, Deus é salvação ou Deus salva. Isso significa Jesus. Ela dará o nome, ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará. Então, aquela coisa do nome profético, que é de Israel. Então, muitas pessoas receberam o nome por profecia, o anjo dizia, às vezes o pai era inspirado na hora, porque aquele nome se tornava a própria vocação da pessoa, aquilo que a pessoa ia viver, não é? Passar durante toda a sua vida, às vezes já estava no seu nome. Tem até um fato interessante que Raquel, quando ela morre, ela vai chamar Benjamim de Benoni. Ele diz assim, ele será chamado Benoni, filho da minha dor, e foi morrendo. Mas antes que ela morresse, o pai disse, não, ele será chamado Benjamim, filho da esperança, se salvo engano. Então, porque ele não queria que o filho ficasse com esse nome feio, com esse nome amaldiçoado, filho da minha dor. No Novo Testamento, então, ele vai receber vários títulos, né, vários sobrenomes, aqui falou nomes, mas, na verdade, o nome dele é Jesus. Mas ele vai recebendo, então, títulos no Novo Testamento. Essa plaquinha que a gente tem aí, é mais ou menos a plaquinha que foi colocada sobre a cruz, que estava escrito Jesus Nazareno, Jesus, Ro Nazarenos, Ro Basileus, Tu Iudaiu. Jesus Nazareno, rei dos judeus, em grego. Aí foi colocado também em hebraico, lá em cima, e em latim, aqui embaixo.
para dizer a respeito de um só título que Jesus recebeu. Pelo lugar de origem, ele vai ser chamado na Bíblia, em vários locais, de Jesus de Nazaré, ou o Nazareno, ou o Galileu. O Galileu, o estado da Galileia, ou província da Galileia, ou região da Galileia. Então, você tinha 3 estados em Israel, na época de Jesus. Você tinha Judá, no sul, ou Judéia, você tinha no meio Samaria, e ao norte você tinha Galileia. Como Nazaré ficava na Galileia, no sul da Galileia, então ele ora era chamado de Nazareno por causa da cidade, ora era chamado de Galileu por causa do estado dele, é como se fosse Minas Gerais e Patinga. Só que bem pequenininho, o país tem o comprimento de Governador Valadares a Belo Horizonte, é toda a extensão maior do país, norte-sul. E de Patinga a Valadares é a extensão leste-oeste. E lá, mesmo com esse tamanho, tinha 3 estados, e nesses estados várias cidades, e uma dessas cidades era a cidade, não que Jesus nasceu, olha que interessante, se fosse pela cidade que ele nasceu, ele deveria se chamar Belemita. Esse slide eu copiei, agora estou vendo uns erros no slide que eu deveria ter consertado. Eu peguei e consertei muita coisa e nem tudo. Então, pelo lugar de origem, sim, porque ele estava adolescente lá em Nazaré e eles achavam que Jesus tinha nascido em Nazaré, no lugar que morava, na verdade, porque Jesus é nascido em Belém, de Judá, ou da Judéia, no sul. Então, mas ele nunca foi chamado de belemita porque ninguém nem sabia que Jesus tinha nascido em Belém, porque ele foi lá só para nascer. Havia uma profecia de que ele iria nascer em Belém, e o pai dele foi morar em Nazaré, desceu ao Egito, foi morar em Nazaré, e a profecia tem que cumprir. Aí Deus incita o imperador para fazer um levantamento das pessoas nos lugares de origem mesmo. Aí vai todo mundo ajudar, que é a tribo de Davi, e tanto José como Maria eram de lá, e ele descendo lá, ela estava grávida e ganha Jesus em Belém. Mas, na verdade, eles voltam a Nazaré para cumprir a profecia, ele nasceu em Belém. Mas, na verdade, ele era chamado de Nazareno porque ele passou 30 anos da sua vida morando em Nazaré. Pela ocupação, também, ele é chamado, na Bíblia, de Jesus, o carpinteiro. Então, você vai ter versículos que vão apresentar Jesus como o carpinteiro, porque o pai dele era carpinteiro e dá-se conta de que ele trabalhou na carpintaria como era comum a todo judeu. Aos 13 anos de idade, o menino ia trabalhar na profissão do pai. Naquela época, o pobre não podia fazer curso, não podia estudar muito, como sempre. Agora melhorou um pouco, mas aos 13 anos ele ia aprender a profissão do pai. E Jesus, no caso, ele teria aprendido a carpintaria e trabalhou na carpintaria até os 30 anos de idade, quando ele vai dar início ao seu ministério. Então, de 13 aos 30 anos, 17 anos, Jesus foi carpinteiro. Existem escritos antigos que dão conta de que as mesas e cadeiras que Jesus fazia eram muito disputados. Eu não sei como é que não tem pedaço de cadeira, porque pedaço da cruz, se juntar tudo ao pedaço da cruz que tem aí, dá para fazer umas 500 cruzes. Tem por aí, tem um pessoal aí que tem pedaço da cruz de Jesus. Pelas relações familiares. Aí, ele tem outros nomes por causa das suas relações familiares, que na Bíblia vai aparecer, ele é chamado com todos esses nomes. Jesus, filho de José, que seria um sobrenome automático, se José fosse famoso, porque se chamava a pessoa pelo nome do pai, no sobrenome. O filho do carpinteiro, novamente, relacionado ao seu pai.
Jesus, o irmão de Tiago, José, Judas e Simão. Esses são os irmãos de Jesus listados nos evangelhos. Jesus, filho de Maria, também vai aparecer Jesus com esse nome na Bíblia por causa da sua mãe, que se chamava Maria naturalmente. Títulos messiânicos, ligados à sua messianidade, ao fato de ser enviado e ungido por Deus. Então, aqui a gente começa um estudo mais profundo. A gente poderia ter abrido os versículos para dizer que tem realmente o nome Jesus, filho de Maria, mas não é de muita importância, porque vocês vão encontrar com isso. Aqui já começa a ser bastante importante para a doutrina da cristologia, né? Cristologia, o estudo acerca de Cristo. Você pega tudo que a Bíblia diz a respeito de Jesus, ou o máximo que puder, porque se for pegar todas as profecias, só profecias são 300, então seria um estudo extremamente extenso, mas naturalmente algumas mais importantes a gente vai pegar. Messias, Cristo, aí focando agora no Messias, no hebraico, Messias ou Machia, né? Aí o hebraico está sempre transliterado, trazido para nós, porque o hebraico é bem mais complexo para você ver e identificar as letras. Grego, Christos, que quer dizer ungido. Então, Jesus o ungido, ou o Salvador ungido. Esse era o nome de Jesus. A unção era muito importante para eles, e não toqueis dos meus ungidos, o rei era ungido, o sacerdote era ungido, e a unção representava o poder de Deus, o Espírito de Deus sobre a vida da pessoa. Então, o próprio Cristo foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros, diz a Bíblia. O poder de Deus que estava sobre Jesus, a quantidade do óleo, do Espírito, por ele mesmo ser o Filho de Deus, era abundante. A gente não sabe nem dizer assim, nesse processo dele transformar homem. A gente sabe que ele perdeu glória, porque ele vai dizer em João 17, Pai, torna-me dar aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Mas o certo é que Jesus podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. A gente vê uma passagem interessante, que ele chega a Samaria e os samaritanos dizem que não querem ele lá. E aí os discípulos vão dizer para ele, Senhor, vamos fazer como Elias, vamos pedir fogo do céu para queimar essa província. Fácil, né? E João, que nos parece tão bonzinho, na verdade, ele foi chamado filho do trovão. Ele ficou bonzinho depois que ele ficou velhinho, né? A pessoa vai ficando velhinho e vai ficando bonzinho, né, pastor Wagner? Aí o pastor Wagner já está bonzinho. Mas, no início, a pessoa é cheia de rompante, cheia de coisa, né? Não ficou, não? Mais ou menos. Uai, pastor, já, né, o senhor, assim, já era para ter ficado mais calminho, mas... Né, então, aí, perdi o que eu estava falando. Foi fazer gracinha. Quem lembra aí onde nós paramos? Para queimar. Aí João, naquele rompante, foi chamado filho do trovão, Pedro e João. Aliás, quem dava as trovoadas era Pedro. Aliás, Pedro e André, João e Tiago. João, irmão de Tiago. Pedro é que dava as trovoadas, não era irmão de João. Mas o verdadeiro trovão era João. João era corajoso. Pedro foi lá e negou Jesus, e João acompanhou a Jesus. Tem um texto que diz que ele acompanhou Jesus no julgamento. Na cruz, Jesus disse assim, ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. João não dispersou, ele ficou lá, e quando Jesus, já morrendo, disse para ele, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Então, o verdadeiro corajoso era João. João, com quase 100 anos de idade, foi colocado, segundo os estudos, segundo o material que tem escrito, dentro de uma vasilha de óleo quente. E eles colocaram ele, tiraram, e ele continuou vivo.
Ele ficou vivo até perto de 100 anos de idade, João Evangelista. João Evangelista, porque João Batista morreu logo no início do ministério de Jesus. Cristo, do grego, significa ungido. Toda hora nós vamos repetir isso para ficar bastante na nossa cabeça. É a transliteração da palavra hebraica Messias, com o mesmo significado. Então, no grego não existe essa possibilidade, como nós temos a possibilidade de trazer do hebraico Machia para Messias, e do grego Christos para Cristo. O grego não faz isso. Eles já tinham a palavra, é uma língua muito antiga, muito poderosa, muito rica, já tinha uma palavra para ungido. Então, não foi trazido como do hebraico, ou parecido, ou soando com o hebraico. Cristo quer dizer Messias, é a mesma coisa, as palavras são uma do grego, outra do hebraico. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, aí um versículo ilustrando, seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o ungido, achamos o Cristo, achamos o Messias, que era o Messias prometido. Deus, durante o Antigo Testamento, falou assim: eu enviarei o meu ungido, eu enviarei o meu ungido, relacionado a isso, a um grande poder de unção sobre a vida de um que seria enviado. E havia uma esperança, e segundo estudos também, uma expectativa, inclusive das mulheres. As mulheres que não tinham filhos ficavam tristes, porque toda mulher israelita queria ser mãe do Cristo, queria ser mãe do Messias, queria ser mãe dessa pessoa, desse profeta, dessa pessoa poderosa, que ele jamais podia imaginar que seria quem foi, com todo esse poder, porque até eles não faziam estudo de cristologia no Antigo Testamento. Se tivessem feito, tinham aceitado a Jesus. Embora ele seria chamado Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus forte. Um filho nos nasceu, um filho se nos deu. E em outro lugar diz que ele é o próprio Filho de Deus. E todas essas promessas criavam expectativa nas mulheres. E aquela que era estéril ficava então muito triste, porque não poderia ser mãe do maior de todos os profetas, como eles imaginavam ser. E como foi, e muito mais que isso. Messias possui a força de um título em Atos. Paulo parece usá-lo nesse sentido, também em Romanos. Então, possui a força de um título, e é realmente, como nós vimos, um título, Jesus, o Messias. Atos 3,18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Aqui, um problema. Davi era a inspiração de um rei ungido. Era a inspiração de uma pessoa abençoada. Então, havia uma dificuldade para os judeus terem um ungido, um Cristo, um Messias pobre. Primeira dificuldade. E o Messias sofredor, segunda dificuldade. Embora ele manifestasse todo o poder, embora eles não compreendessem como que ele conhecia letras, ou seja, o aramaico sem erro de português, né? O aramaico sem erro de português. Jesus falava. Ele falava muito bem, eles ficavam se perguntando como ele sabe letras, se não as estudou. Então, Jesus tinha todo o poder do Filho de Deus e essa capacidade que eles ficavam se perguntando. E por causa de um estereótipo, por causa dele ser pobre, por causa dele falar de morte, embora as profecias já dissessem, eles tinham uma dificuldade muito grande em aceitar e tiveram toda a dificuldade a ponto de matá-lo. Unção referia-se à alegria. Deus ungiu a Jesus com óleo de alegria.
Hebreus 1:9 e Salmo 47, porque Hebreus 1:9 é repetição do Salmo 47. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Toda vez que fala nenhum, é Jesus. A profecia se refere a Jesus. Então, ungiu com óleo de alegria. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre ligado com alegria. O Espírito de Deus, a presença de Deus. E Jesus era o próprio Deus em carne de homem. Então, a alegria interna, a alegria como resposta do corpo, da alma humana, à presença de Deus, é uma coisa fabulosa. Tanto é que tem pessoas que estão agora passando por dificuldades e manifestam essa alegria. E nós não passamos o vídeo da Igreja Sofredora. Vamos passá-lo agora, são 3 minutos só, eu falando de alegria, falando de pessoas que estão sofrendo com muito mais alegria interna do que nós. Nós vamos fazer um parêntese, vamos passar e vamos orar pela Igreja Sofredora. A hora que tiver no jeito aí, vocês me avisam. Tá bom? Dá para passar agora o vídeo? Nós esquecemos de passar no início. Se fosse muito difícil, a gente passa semana que vem. Dá para passar? Eu estava falando da unção. Então, é impressionante como você, no meio à luta, vamos ver. Esse vídeo é da missão Portas Abertas. Has an album where our names are written beside our brothers and sisters. The events of our lives fill its pages. The family of man has an album where the moments that shape our family's lives are witnessed, where sorrows and joys are shared in the pages that bind us together. The family of man has an album, an open record before God and man of how we treat one another. And the chapter now unfolding records more Christians being persecuted than at any time in history. More than 200 million Christians worldwide face persecution only for what they believe. What is our response when our children are sold into slavery? What do we say when our sisters are raped? When our sons are imprisoned? When our family members are tortured and beaten to death? The family of man has an album. Will it remember this as an age when our family was killed for Christ and we did nothing to help them? We must do what we can. And the least we can do is the most we can do. Pray.
For more information on how to speak out against Christian persecution, talk to your church leadership or contact Prayer for the Persecuted Church. Shatter the silence. Então, existe um grupo que ora pela igreja perseguida, né, e eles nos convidam a entrar em contato com eles. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé. Quero pedir ao pastor Wagner para fazer essa oração. Vamos orar. Senhor, nós oramos a Ti nessa manhã. Engrandecemos o Teu nome e adoramos ao Senhor. E exaltamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor tem nos alcançado e o Senhor tem, ó Deus, sido fiel, bondoso para conosco. E neste exato momento, Senhor, nós nos lembramos da igreja perseguida. Os irmãos, Senhor, que têm sofrido tão somente porque têm declarado que o Senhor é Deus. Senhor, nós queremos que o Senhor mesmo esteja socorrendo, esteja, Deus, indo de encontro às necessidades deles, ó Pai. Que o Senhor venha, Deus, agora dando alívio, conforto de espírito àquelas pessoas, Senhor Deus. Que o Senhor venha livrá-los das perseguições, ou venha, Senhor Deus, sustentá-los nos momentos difíceis, como o Senhor mesmo tem feito. Nós te pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra não cesse de ser pregada, Senhor Deus, de ser anunciada, e que o Senhor levante mais e mais obreiros, missionários, para estarem ali, Senhor, e que haja proteção vinda do Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que muitas vezes os países que sofrem perseguição, o evangelho genuíno tem crescido mais e mais, Senhor. Mesmo debaixo de dores e sofrimentos, os cristãos têm se destacado como verdadeiros e fiéis ao Senhor. Nós te pedimos então que o sustente, Senhor Deus, na dor, na angústia, na tristeza, muitas vezes na tristeza da mãe ver o seu filho ser morto, Senhor, sua filha ser violentada. Tem misericórdia, Deus, dessa nação, deste povo, desta igreja que nós só a conhecemos como igreja perseguida. Que o Senhor mesmo esteja agindo no mundo espiritual, esteja desfazendo as obras do maligno. Ó Deus, que o Senhor esteja agindo ali no Estado Islâmico, Senhor, onde tem perseguido, tem cortado a cabeça aos cristãos, tem afogado os cristãos vivos, Senhor. Que o Senhor esteja intercedendo, agindo ali, ó Pai, entrando ali com poder e graça e destronando o principado e potestade e, ó Deus, consolando os teus servos, ainda que muitos tenham dado vida, seu sangue, por amor ao Senhor. Que o evangelho se propague em meio à igreja perseguida. Nós oramos e pedimos, Senhor, que a igreja brasileira se desperte, se levante para ser uma intercessora, uma colaboradora, e, ó Deus, não se esqueça dos nossos irmãos sofredores e perseguidos. Nós te clamamos, nós entregamos nas Tuas mãos nesta manhã, porque o Senhor é Deus, e a oração da Tua igreja muito pode, Senhor, a intercessão, o clamor do Teu povo, muito pode ali, nós sabemos disso, ó Pai, por isso nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. E, irmãos, além da igreja perseguida, tem a igreja sofredora. E além da sofredora, tem a igreja carente. E eu tenho um outro vídeo que nós vamos passar sobre a igreja carente. Carente de quê? Da Bíblia. É uma tribo, grande tribo, e eles estão recebendo o Novo Testamento. São 10 minutos de vídeo na língua deles. E aí os obreiros falando, é um pessoal muito inteligente, de memória muito boa, mas um povo bem atrasado assim em tecnologia. E a alegria deles quando o avião chega com o Novo Testamento. Tem um ancião lá que pega o pacote e fala: Senhor, eu quero falar como Simeão, que disse: agora o teu servo já pode morrer porque viu a tua salvação.
o Novo Testamento na língua deles. Agora nós vamos poder falar, eu não preciso mais traduzir, tem até um tradutor lá que é da tribo, eu posso falar na minha língua o Novo Testamento. E a gente tem tudo, né, em várias versões, e às vezes a pessoa não dá a mínima, não vocês, que vocês estão aqui, vocês dão valor, mas muitos crentes que poderiam ser grandemente usados por Deus através da leitura da Bíblia, é a ferramenta que Deus usa, é a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então você só vai atacar se você tiver a espada, senão você só fica tomando espadada do diabo, né? Então, André acha Simão e diz: achamos o Cristo. E parece uma coisa assim, até infantil, a hora que eu estava lendo, porque muita gente achou outros Cristos que foram aparecendo antes e depois de Jesus, mas a felicidade desses homens de foram enganados é que eles estavam achando o Cristo certo. E começaram a andar com ele, e eram homens desconfiados, até depois da morte de Jesus, tendo passado 3 anos com Jesus, eles eram homens desconfiados. Se não fosse o batismo no Espírito Santo, o revestimento com o óleo de alegria, 10 dias que eles ficaram lá em Jerusalém esperando, porque Jesus apareceu vivo para eles, não existia igreja. E Jesus fez para que fosse assim mesmo, pessoas desconfiadas. Jesus achou muito mais fé entre pessoas que nem andavam com ele, que nem eram de Israel, do que propriamente entre os seus discípulos. Messias, Cristo, possui a força de um título em Atos, isso aqui repetiu. Unção referia-se à alegria. Deus ungiu a Jesus com óleo de alegria. Será que eu estou andando para trás aqui? Deixa eu ver. Não. Deve ser repetição mesmo. Ungido do Senhor, lá em 1 Samuel 16:6, refere-se ao rei. Depois dos dias de Davi, indicava sempre um filho de Davi. Então, referia-se ao rei como ungido. E aí essa confusão do judeu, de onde se entendeu que a messianidade envolve o reinado e a filiação de Davi. Então, se você começa a chamar todos os descendentes de Davi, os que eram reis, de Messias, de ungido, a partir de Davi, quando se fala de novo em Messias, começa a chamar a Jesus de filho de Davi. Entenderam a ligação? Filho de Davi. Porque podia ser filho de Abraão, podia ser filho de Moisés, podia ser filho de qualquer ascendente dele, se é que ele era ascendente de Moisés. Com certeza ascendente de... Não, de Moisés não era, porque Moisés era levita. Mas de Abraão, com certeza. Porque Abraão é o pai de todos eles. Revelação da messianidade velada. Essa palavra velada, eu tenho lido essa palavra a vida inteira. Nessa semana eu descobri o sentido da palavra velada. Velada é debaixo de véu. Velou, pôs o véu. Revelar é tirar o véu. Por causa da palavra revelar, eu entendi. E a pessoa falou assim, a pessoa tem uma tristeza velada, uma ira velada. Eu ficava, velada. Velada é com véu. É quando está tampado, está coberto com alguma coisa, né? Então, a revelação da messianidade velada. Essa messianidade, ela ficou oculta até que se revelasse em Jesus. Então, Maria vai ser revelada, Isabel vai revelar a própria Maria, a José, os anjos vão falar sobre a messianidade, os pastores, o Simeão vai ter essa compreensão da messianidade, Ana, aquela mulher de 84 anos, que estava lá e que também profetizou no dia do nascimento de Jesus, da apresentação, os magos, os reis do Oriente, Herodes também vai dar testemunho a respeito, João Batista, Satanás também dá testemunho, os demônios também dão, e os demônios temem o nome de Jesus, que é uma coisa fabulosa. E eles vão confessar, dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque viesse nos atormentar antes do tempo. Em várias situações, o demônio vai falar na boca da pessoa que Jesus é o Filho do Altíssimo. Olha que coisa, que revelação impressionante. Os demônios dizendo. Os discípulos também vão revelar Jesus a partir de determinado momento, e os próprios inimigos de Jesus vão dizer que ele era realmente o Filho de Deus.
Jesus não assumiu a posição devido ao conceito judaico de messianidade, mas esperou que a revelação chegasse aos discípulos e eles mesmos confessassem. Então Jesus, no início, não ficava dizendo que ele era o ungido, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Não, no início não. No dia da sua morte, ele vai dizer isso para o sumo sacerdote. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, se sou. Aí ele diz, então não precisa de mais testemunhas, pode matá-lo porque ele está blasfemando. Eles estavam esperando o Messias, mas não estavam preparados quando ele chegou. Aí alguém vai dizer assim, mas é porque tinham outros Messias que apareceram e tal, e confundiu a cabeça deles. Não. Jesus disse, examina em Moisés, examina nos profetas. Eram muitas coisas. E a Bíblia diz assim, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Então é preciso investigar. É preciso investigar na palavra. Eu uma vez tomei essa decisão de não ficar comendo pela mão dos outros. A salvação é uma coisa muito importante. Eu não posso colocar a minha salvação na mão de qualquer um que chega para... Nós temos uma proposta aqui, a proposta é bíblica, você tem que conferir, porque de repente você vai também para uma outra denominação e a proposta não é bíblica. E a pessoa fica ali comendo aquele alimento parcialmente de Deus, parcialmente do homem e às vezes até parcialmente do próprio diabo. E você só tem como saber se você examinar as Escrituras. Ele disse para os religiosos, examinais as Escrituras, porque vós buscais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. João 5,39. Ele vai mandar examinar, para encontrar o lá nas profecias. Então Simão disse, quando Jesus pergunta, o que os homens dizem que eu sou? Um profeta. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem isso, dizem aquilo. E ele diz, e vocês, aos apóstolos, quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, como sempre, toma a frente, mas desta vez, cheio do Espírito, e diz, tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o prometido, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas, Bar é filho no hebraico, Simão filho de Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Logo depois disso aqui, Pedro vai ser chamado de Satanás, porque ele achou que ele agora foi revelado pelo Espírito Santo, que ele podia dar conselho a Jesus para não morrer na cruz. Aí Jesus diz, para trás de mim, Satanás. Então Pedro é aquela pessoa assim, que ia do céu ao inferno com muita rapidez. Em 1 Coríntios 1,23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Aqui tem que voltar um pouquinho, aqui, pronto. O sinal contraditado no julgamento de Jesus, o conceito judaico de messianidade contradizia com o que se tornou o Messias crucificado. Eles achavam que havia uma libertação nacional, uma libertação política. E eles não queriam, eles rejeitaram aquele Messias pobre, que veio pobre, montado num burrinho. Houve uma grande dificuldade por causa da arrogância daquelas pessoas que ocupavam a cadeira de Moisés, mas não estavam preparadas para receber o Cristo. Então, ele se tornou uma pedra de tropeço para o devoto judeu. A confissão de fé de todo cristão vai se tornar, o próprio Cristo vai se tornar. E o assunto de toda a pregação cristã. Então, Jesus é a pedra de tropeço para o judeu, a confissão do cristão e o assunto de toda a pregação cristã. É assim que acontece. E essa pedra de escândalo, a pedra de tropeço, vem da palavra escandalizo, no grego, né? A palavra escandalizar
significa colocar tropeço ou tropeçar. Nós pregamos o Cristo crucificado, confirmando com o versículo que é escândalo para os judeus, loucura para o gentio. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, irmãos, estava escrito, estava tudo escrito, mas eles não estavam importando investigar. Criou-se uma religião formalista. Criou-se uma dogmática, criou-se umas posições políticas, como que a gente vai ficar em relação a Roma, até porque era um povo oprimido, era um povo escravo de Roma, dominado por Roma, e eles criaram defesas humanas a respeito de Roma. Havia os herodianos, que era um pessoal que ia fazer aquele contato lá com Herodes, que fazia uma política em favor de Herodes. Tinha os que fugiram para o deserto, que são os essênios, que não aguentaram aquele sistema, inclusive de onde veio a bênção sobre o Messias, de onde veio o batismo do Messias, foram os que fugiram daquele sistema. João Batista, mas um sacerdote 70 anos antes de Cristo, ele vai para o deserto para não suportar a situação que se tornou a igreja ou a religião judaica em Israel. E aí tinham moderados, tinha isso, tinha aquilo, os saduceus, que não acreditavam quase nada, os fariseus que oprimiam o povo, punham as mulheres para vestir um monte de roupa, os homens também, e isso e aquilo, e vigiar, e jejuns, e dízimo até do hortelã e do cominho. Estava uma bagunça, ninguém estava lendo a palavra de Deus. Resultado? Chega o Messias tão esperado e se torna um tropeço para eles. Jesus se tornou um tropeço para os judeus. Jesus, como filho de Deus, no fundo aí o túmulo vazio. Filho de Deus é um título usado livremente, também pelos demônios, pelos estrangeiros, pelos discípulos. A relação de Deus com o diabo e os seus anjos é uma relação diferente da relação humana. Essa coisa do espírito mal chegar e adorar Jesus, eu cansei de ver isso. Quando eu era de igreja neopentecostal, lá no princípio, tinha um pastor sério, um pastor pobre, um pastor ungido, um pastor abençoado, um filho de um ex-padre. E esse homem era de Deus mesmo. E eu cansei de ver, tanto ele expulsando, depois nós passamos também a ser pessoas que oravam para as pessoas serem curadas e para as pessoas expelirem os seus demônios. E eles falam coisas horrorosas a respeito de tudo e a respeito das pessoas. E fala inclusive da pessoa que vai orar. Teve uma vez que um colega nosso estava em pecado e foi expulsar aquele demônio, e o demônio falou com ele: rapaz, você está pior do que eu. Eu não saio, não. Você não tem autoridade, você está pior do que eu. Teve que ir outro lá para expulsar o demônio, porque o diabo, como fez com os filhos daquele sacerdote, que diz assim: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. O diabo falou para ele assim, o demônio, né? O diabo é um só. Eu conheço a Jesus e sei muito bem quem é Paulo. Vocês não estão com nada. Foi, em palavras modernas, seria isso. E correu atrás dele, rasgou o que pôde, arrancou as roupas do camarada, ele foi para casa pelado. Só com a cueca daquela época, que eu nem sei como é que era. O anjo Gabriel também o chama de filho de Deus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, sobre Maria, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa é a palavra que Maria recebe, segundo os estudiosos, uma menina de 13 anos. Pesado, né? Hoje, pesado hoje. Porque com 13 anos a menina naquela época já estava arrumando a casa toda, fazendo café, fazendo comida, fazendo tudo, levando lá onde as pessoas estavam trabalhando, não é como hoje. Na minha época também, eu comecei a trabalhar com 8 anos.
porque meu pai não tinha juízo, então eu tive que ter para mim e para ele. Quase, não, foi antes de Maria. Antes de Maria, comecei com 8. Por isso que tem que falar, tá vendo? Na hora que você estiver com o microfone, você tem que aproveitar para falar. Em Marcos e João, enfatizam a origem celestial de Jesus, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Os apóstolos, os escritores, eles não tinham dúvida para si, e eles conviveram com Jesus no dia a dia, e eles estavam dando a sua vida por Jesus, porque estavam sendo perseguidos. Se fosse uma coisa fraca, irmãos, eles iam sair fora como tentaram. Começaram a ficar tristes, ir para lá e para cá, o que a gente faz? Se Jesus não corre naquela primeira semana, ali com eles reunidos, e se apresenta vivo, Judas falou com ele assim, só se eu colocar o dedo no buraco da mão dele. Não foi? Judas não, Tomé. Só se eu colocar o dedo no seu lado e na sua mão. Aí ele entra lá e diz assim, vem cá, Tomé. Coloca, ele diz, filho do Deus Altíssimo. Ele falou, pois é, agora que você viu, né? Mas bem-aventurados que não viram e creram. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí João vai chamá-lo de o Verbo. Cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aí o testemunho de Jeová veio falar comigo, lá eu descansando de férias, ele é gerente do hotel lá onde eu fiquei, estava lendo a Bíblia, você não precisa tirar férias da Bíblia, precisa? Acho que não, né? Então, à tardinha, eu ia ler a Bíblia. E ele falou, bom, você está lendo a Bíblia? Aí eu falei assim, já li 23 vezes a Bíblia. Aí, falou, bom. E aí ele falou, você sabe qual foi a primeira criatura? Irmãos, eles são intrépidos. A primeira criatura para eles é Jesus, porque a Bíblia fala do primogênito do Pai. Aí eu falei assim, depende. Aí eu já sabia que era testemunho de Jeová. Falei, depende. Se você tomar a palavra unigênito como literal, não houve primeira criatura. Agora, se você tomar a palavra primogênito no sentido literal, aí nós começamos a conversar, tem coisa que ele não sabe, com certeza que eu sei, porque eles vão pegando só um pedacinho da Bíblia para aqui e para ali. Falei, você já leu Daniel 10:13? Que eles dizem que Miguel é o Cristo, o anjo Miguel é Jesus. E que o anjo Miguel é isso, o anjo Miguel é aquilo, o anjo Miguel é aquilo outro. Eu falei, você já leu Daniel 10:13? E lá vai dizer assim, e tanto Miguel como os outros príncipes iguais a ele. Aí, então você precisa ler lá para você saber que Miguel é um anjo, né, um arcanjo, e que há outros no céu. Agora, igual a Jesus, só existe um. Aí nós conversamos muitos outros argumentos e tal, eu continuei como estava. Tenho certeza que a fé dele ficou bastante abalada. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, unigênito é filho único. Esta é a palavra literal. A Bíblia, quando fala de primogênito, fala de primazia, aquele que tem a primazia. Não quer dizer que ele foi o primeiro filho e para você dizer que foi a primeira criatura. Né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Acabou. Esta é a visão do discípulo que mais viveu quase 100 anos de idade, deu a sua vida, foi perseguido, foi preso, e o camarada não estava para brincadeira, porque todo mundo quer viver essa vida aqui. E Jesus trouxe a alegria interna, e eu volto a dizer que é a cará de Deus. A cará de Deus é a resposta ao Evangelho da graça de Deus. É a alegria que o Espírito Santo coloca dentro de você. Se você ficar buscando alegria por fora, você vai dar com o burro na água. Porque isso chama felicidade, chama eudaimonia. Inclusive, literalmente significa bons demônios. Bons demônios, é os que estão de fora. Porque quando os demônios ficam bons, a sua vida fica feliz, porque você depende dos demônios até para ser feliz. Não é? Do seu vizinho endemoniado, do seu chefe endemoniado, para te dar o aumento. Então,
Estou exagerando um pouquinho, mas a palavra literalmente quer dizer bons demônios. É felicidade. Felicidade significa bons demônios, boas divindades. Agora, acará não. Ele diz assim, eu vos dou a minha paz eu vos deixo. E Paulo vai dizer, o reino de Deus não é comida nem bebida. E todas as coisas, nem roupa, nem nada. Mas justiça, uma vida de justiça, uma vida de paz e uma vida de alegria no Espírito Santo. Esta ele promete dar, e dá para o irmão encarcerado. E dá para nós aqui. E ele encarcerado pode estar muito mais alegre, feliz, ungido, do que nós que estamos buscando a felicidade fora de Deus. Um de nós que esteja buscando a felicidade fora de Deus. Filho de Deus, favoritem Paulo em sua pregação. Romanos 1,3, com respeito a seu filho. Estamos falando desse título, Filho de Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando ser este o Filho de Deus. Paulo era um teólogo, filósofo, homem inteligentíssimo. E as pessoas até hoje não entendem. Duro, colérico, sociopata, antes de aceitar Jesus. Uma pessoa que persegue pessoas boas, mesmo que seja por motivo religioso, e consente na morte de pessoas boas, é sociopata. E o sociopata, irmão, só um milagre. Só aquele encontro tinha intenções boas, tem intenções boas, mas nem sempre o seu amigo vai te levar, tem intenções boas, vai te levar para um lugar, ele pode te dar um conselho ruim, por exemplo. Então, Paulo, ele tinha intenções boas, mas ele se tornou um sociopata por causa da religião, aquela religião morta. E ele começou a perseguir os cristãos. E foi perseguindo o próprio Filho de Deus. E ele diz assim, Saulo, por que você me persegue? O Filho de Deus falando com ele. E ele disse assim, quem é, Senhor? Quer dizer, ele estava totalmente vendido pelos sacerdotes, pelas pessoas que o mandavam perseguir. E ele com aquela coragem de matar os outros, de bater, de espancar, de prender, sem pesquisar, sem investigar. Ele era mau. Aí ele falou, agora o senhor vai ou morre. O sociopata, ele só consegue assim. Então, nem a psicologia dá conta de sociopata. É preciso haver um milagre. Se você tem uma pessoa sociopata, se você não sabe o que é sociopata, coloca lá no Google, como lidar com um sociopata, vai aparecer no primeiro site uma apostilinha, e muitas pessoas, pode orar. Eles vêm conversar com a gente, desafia a gente, eles sabem mais que a gente, sabem mais que Deus, e faz o que quer, não tem remorso, não tem sentimento. Assim estava Paulo até que encontrou com o Filho de Deus e passou a chamá-lo de Filho de Deus. Paulo teve uma experiência maravilhosa. Filho de Deus, para o autor de Hebreus, ele é o filho obediente. Embora filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então Jesus veio ter uma experiência aqui no corpo humano, para poder interceder por nós, vivendo, Deus viveu a nossa realidade. Aí você fala assim, mas Deus, ele fica lá no céu, né? Ele não sabe o que é dor, que é sofrimento, embora ele sofra todos os dias. A Bíblia diz, o nosso Deus é um Deus sofredor. Então, para que ninguém diga isso, ele se encarnou e habitou entre nós. Ele passou por essa experiência da carne humana, para que nós não digamos isso, e para que, eu não sei se Deus pode aprender alguma coisa, mas o certo é que ele passou por essa experiência humana, através do seu filho, e que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele disse, por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Então isso é cristologia. É nós irmos entendendo tudo que se passou com a pessoa de Jesus. Oh, que bacana, deu certinho. Então nós vamos continuar a partir do Filho do Homem. Estudamos 25 slides, mas são mais de 100.
E nós temos 5 domingos, porque eu adiantei o domingo de hoje, para fazer essa introdução. Pessoas que querem conhecer a Jesus, traga essas pessoas que precisam de conhecer a essência, quem é Jesus. E eu acredito que nós vamos ser muito abençoados aqui. Amém? Muito bom. Queridos, nós vamos ter essa oportunidade de conhecer mais acerca de Jesus, sem precisar, às vezes, né, de ir para a faculdade ali de teologia. Vocês estão tendo essa oportunidade. Aproveitando aí, né, o vasto conhecimento de tantos anos do professor Rafael, né, tantos anos de experiência, né, aproveite aí que é só o professor Rafael mesmo, acho que é o ancião mais conhecedor aqui do nosso meio, né? Então aproveite essa oportunidade. E nós temos visto tanta coisa em nome de Jesus aí fora, queridos, que a gente fica preocupado. Os cristãos que foram chamados cristãos porque eram seguidores do Cristo, hoje estão fazendo cada coisa absurda em nome do Cristo, que não tem nada a ver com o Cristo vivo, o Messias, o Salvador. Então tem muita coisa louca, a gente pode dizer até que é louca, que está sendo anunciada em nome de Jesus. Então falta para a igreja essa estrutura básica, sólida, de conhecimento bíblico, conhecimento acerca das coisas de Deus. Nós não queremos, se a gente quisesse tão somente encher a igreja, né, de pessoas, fazer um movimento. Tem muitos colegas pastores, né, que às vezes querem fazer um movimento, aquele movimento com a igreja, levar a igreja a ficar cheia, a quase que transformar a igreja em um clube social. Cada semana traz um artista, e isso tem sido um problema para as igrejas. Cada época traz, ou cada semana, ou cada mês, traz um artista e enche a igreja de pessoas, e faz aquele movimento, e gasta, e pede dinheiro mais do que tudo, porque, às vezes, é obrigada a pedir, porque faz um compromisso muito grande, né? Você traz um artista na igreja, que vai cantar, e esse artista cobra mais ou menos lá 30 mil reais, e aí vai querer que o dinheiro saia da igreja, os 30 mil reais, para pagar o artista. E nós não precisamos disso. Nós queremos louvar o Senhor, queremos adorar o nosso Deus, servi-lo com muita alegria. Daqui uns dias, estamos celebrando o nosso 20 anos de emancipação, né? Já é agora, na próxima semana, já está aí no seu boletim informativo. Quando você pegar o seu boletim informativo, 20 anos, né, de emancipação da Igreja Batista Shalom. Nós vamos trazer para celebrar conosco o pastor Zezinho, que vai trazer a palavra, um homem de Deus simples, usado pelo Senhor, daqui de Belo Horizonte. E nós teremos também o Carlinhos Félix, que vai louvar e adorar o nome do Senhor Jesus conosco. Tá bom? Nós não estamos fazendo muita propaganda, muita mídia, porque é um momento de adoração da igreja. É você. Os membros da igreja. Você vai trazer alguém que ainda não está servindo ao Senhor. Nós vamos celebrar. Nós não queremos fazer aquele movimento só para trazer pessoas de outras igrejas, que não justifica, irmãos.
justifica nós celebrarmos ao Senhor pelos 20 anos que Ele tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos sustentado. Então, faça convite para pessoas que não são servas do Senhor ainda. Na quinta-feira, nós estaremos aqui em uma oração em gratidão ao Senhor pelos 20 anos de existência da Igreja Batista Shalom, de emancipação, na realidade, quase 21 anos. No sábado e domingo, no sábado à noite, nós estaremos aqui celebrando ao Senhor, com a presença do pastor Zezinho, que vai ministrar. Domingo que vem, de manhã, além da ceia, nós teremos a ceia às 8 às 9, 9 às 10h30, pastor Zezinho vai ministrar também uma palavra, e à noite, Carlinhos Félix vai louvar ao Senhor e ministrar a palavra, tá bom? Já é na próxima semana, graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado. Bom, quero louvar a Deus pelo trabalho de ontem, né? Nós tivemos ontem o dia de paz, ali no Vale do Sol. Os irmãos que foram, que colaboraram de alguma maneira, alguma forma, nós queremos agradecer, louvar a Deus pela sua vida, e dizer que foi um trabalho muito bom, trabalho especial, muito interessante, nós estávamos lá, foi muito bom. Os irmãos que ainda não fizeram e têm intenção de fazer, ou precisam ser orientados para cursos de noivos, quem vai se casar no ano que vem, já precisa programar agora, tá bom? Muitos, às vezes, têm deixado para a última hora, curso de noivos. Nós temos também agora, em agosto, Casados para Sempre, os casais que não fizeram. Quanto mais novo o casal, faça antes, casou agora há pouco tempo, faça o curso Casados para Sempre, porque vai te ajudar muito. E também para os pais, nós teremos no segundo semestre agora, Pais para Toda Vida. Ontem foi a formatura do curso Pais para Toda Vida. Então, em agosto, recomeça, procure a secretaria da igreja, procure informação e faça a sua inscrição, tá bom? A Gislene e o departamento infantil, estou dizendo aos pais, para vocês se programarem, está programando o especial bíblico de férias. É um dia, será no dia 27 de julho. E o valor do convite é R$10 por cada criança, que tem direito a levar mais uma criança. Então, qual que é a nossa proposta? Uma criança membro da igreja, filhos da igreja, vai levar uma outra criança que ainda não frequenta a igreja. De 3 a 12 anos, você tem filhos nessa idade, programe com seu filho. São 2 horários, de 12h30 a 16h30, e de 18 às 22. Olha, as vagas são limitadas. Ela estava me dizendo que esse primeiro horário praticamente não tem mais vagas, tem umas 5 vagas só. À noite, 18 às 22, ainda tem algumas vagas, acho que 30. Então, não deixe de fazer, não deixe para a última hora, porque senão na última hora o local vai ser aqui na Brinquedoteca. Não deixe para a última hora, porque na última hora a gente vai poder dizer, eu não vos conheço, né? Então, não deixe para a última hora. Se a porta estiver fechada, não tem jeito, tá bom? Eu gostaria que você estivesse se mantendo fiel nos seus dízimos e na sua oferta missionária. Seja fiel ao Senhor nos seus dízimos. Nós temos muitos compromissos e os compromissos continuam, não acabam, está tudo sob controle, Deus tem nos abençoado, estamos avançando, estamos trabalhando com a nossa construção, passo a passo, não estamos indo além do que nós podemos,
graças a Deus por isso, mas precisamos da sua fidelidade, tá bom? Nós só trabalhamos com a fidelidade dos irmãos membros da igreja. Eu gostaria que colocasse ali a campanha do motocar. Põe para nós, Alisson. Nós estamos fazendo, partiu do Obed à Tati, eles têm necessidade lá de comprar um motocar. Motocar é isso aqui. Eu andei lá no Peru, falei quinta-feira sobre isso. Ali na frente vai o piloto, e lá atrás pode ir 2 pessoas, mas pode ir 3, pode ir 4, pode ir 5, pode ir 6, pode ir o tanto que você quiser colocar, pode ir ali. Então acaba carregando. E o pastor Fernando carrega até guarda-roupa no motocar dele, né? O pastor Fernando tem um. Então a gente está querendo comprar um motocar. O Obed e a Tati estão fazendo uma campanha da aquisição de um motocar. Então o valor desse motocar é R$6.000. Nós estamos fazendo então uma campanha e te dando a oportunidade de abençoar esses irmãos que são nossos missionários. A Tati, o Obed, tem feito um trabalho muito bonito com crianças lá em Pucallpa, ajudando o pastor Fernando. É um trabalho abençoado e nós estamos aí prontos a ajudá-lo. Eu falei na quinta-feira que eu vou ajudar com 10% do motocar. Eu, pessoalmente, vou ajudar com 10%, que é R$600. Mas você pode ajudar também com 10%, com 5%, com 1%, com R$10. Só quero que você tenha a alegria de participar também, de poder ajudar os nossos missionários a comprar o motocar. Se você puder e quiser nos ajudar, no mesmo envelope de dízimo, você vai escrever aqui no local onde está missões, você coloca motocar do Obed e da Tati. Se você quiser dar R$10, R$50, R$100, o que você puder dar. Agora, não fique de fora. Todo mundo pode ajudar um pouquinho. Não é verdade? Pastor, a igreja pode comprar? A igreja poderia, se ela fizer um planejamento, ela poderia comprar. Mas se todos nós dermos, não é melhor? Não é mais importante? Todos participarem? Então, eu quero participar. Pessoalmente, estou participando com 10% e te dou a oportunidade de participar também. Ah, está sobrando dinheiro para mim? Não está sobrando. Tem dinheiro sobrando para alguém, querido? Acho que não, né? Mas quando você dá, o Senhor também te recompensa, o Senhor te abençoa. Então, ajude. Todos podem participar. Você pode, conforme Deus tocar o seu coração, colocar junto com ali o seu dízimo, colocando separado o valor que é do motocar. Esse valor vai chegar a Tati e Obed. E eu tenho certeza que nós vamos adquirir um motocar para eles, e eles vão ficar muito abençoados. Amém, querido? Participe dessa campanha, que será uma benção. Tá bom? Bom, nós vamos começar agora, no mês de julho, no programa Vida e Paz, uma série de estudos sobre personagens bíblicos, de 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta. Personagens bíblicos. Se você quiser, Rádio 101 FM, de 8 às 9 da manhã, de segunda a sexta, você vai conhecer mais um pouco dos personagens bíblicos. Bênçãos especiais. Quem recebeu aí uma bênção especial essa semana? Vem aqui à frente, agradecer o Senhor. Bênçãos também de aniversário. Você que recebeu uma bênção de aniversário, uma bênção especial, aniversário de casamento, Deus tem
abençoado a sua casa, a sua vida. Venha louvar o Senhor. Olha, aniversário do filho. Quantos anos? 40 já? Glória a Deus, né? 40, ele fez 40 anos? Que bênção, né? É Joarley, isso. Aniversário do filho dela, 40 anos. Que isso, né? Tá nova demais para ter um filho de 40 anos, né? Tá igual eu, né? Tá novo também, né? Professor Rafael não, que tá velho, né? Se não pintasse o cabelo, hein? Professor Rafael estava bem velho, olha lá. Aniversário do Vanderlei. Bênção especial. Amém. Deus tem abençoado, né? O evangelismo. Vamos agradecer ao Senhor, vamos ficar de pé? Vamos orar? Gratidão ao Senhor por essas bênçãos. Queridos, Deus tem derramado bênçãos sobre as nossas vidas. Eu gosto do Joaquim, porque toda semana o Joaquim vem aqui à frente agradecer uma bênção. De certa forma, é uma maneira de reconhecer o quanto Deus tem feito. E Deus tem feito muitas coisas mesmo por nós. Aquele servo do Senhor fiel, ou que procura ser fiel ao Senhor, tem experimentado bênçãos. Deus tem cuidado, não que não passe dificuldade, não. Tira esse negócio da cabeça, achar que crente não passa por dificuldade. Tem dia que a gente passa por uma luta tremenda. Tremenda. Mas aquele que serve ao Senhor também tem experimentado o cuidado de Deus nesses dias. Aquele que está se preocupando em ser um bom testemunho de Jesus lá fora, passa por situações difíceis, mas passa pelo cuidado de Deus. Você que está chorando, que está clamando pela sua casa, pela sua família, Deus tem cuidado da sua vida, sim. Ele tem sido fiel. Então vamos agradecer ao Senhor juntamente com essas pessoas. Feche os seus olhos, ainda que você esteja passando neste momento, por um momento de angústia, de tribulação, o Senhor é fiel. Não abra mão de ser fiel a Deus, não negocie a sua fé cristã. Não abra mão de fidelidade com o Senhor, porque Ele tem cuidado da sua vida. Deus, muito obrigado. O Senhor tem sido muito bom, e aqui estão as pessoas que são gratas ao Senhor por tantas bênçãos nesta semana. Nós também, Senhor, temos sido abençoados, nós temos sido guardados, protegidos, cuidados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, também por essa igreja. Muito obrigado pelos irmãos, pelo amor que o Senhor tem derramado aqui sobre essa casa. Muito obrigado pelo zelo do Senhor em nos ensinar a Tua palavra. Muito obrigado pelo carinho do Senhor em abençoar os irmãos com mais um ano de vida, com uma bênção especial também de todas as áreas nesta manhã. Muito obrigado, Deus. Reconhecemos o Teu poder e queremos declarar, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus e não temos outro Deus senão o Senhor, e nós queremos ser fiéis ao Senhor todos os dias da nossa vida, Senhor. Ensina-nos a fidelidade ao Senhor, a caminharmos na Tua presença, em tempos de bonança, em tempos de tribulação, em tempos de alegria, em tempos de choro, em todo tempo, Senhor. Nós queremos ser fiéis ao Senhor, porque não há outro Deus em nossa vida, senão o Senhor.
enxuga as lágrimas, Deus, da tua serva e do teu servo que chora nessa manhã. Visita o seu lar, visita neste momento de dor, sustenta-nos com a tua mão de poder e de graça, e que o teu nome seja glorificado, Deus, todos os dias por nós. É a nossa oração. Leva-nos em paz ao nosso lar, debaixo da tua proteção, do teu cuidado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor te abençoe, cumprimente pelo menos 5 pessoas, vá na paz, convida o irmão para ir almoçar na casa dele, né? Deus te abençoe grandemente.